Welcome to another episode of India and Global. Bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas, no mínimo, você pode assistir ao programa, curtir, compartilhar e comentar. Permita-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o embaixador Chas Freeman. O embaixador Freeman é ex-diplomata dos Estados Unidos, autor e crítico da política externa norte-americana. Embaixador Freeman, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Ambassador Freeman, welcome back to India and Global Left. Feliz por estar com você, Mudiar Jyothishman. I wanted to focus on Eu queria me concentrar na política externa dos Estados Unidos, especialmente em relação à Rússia e à China, hoje. Já discutimos a Rússia com você antes, mas não dedicamos tempo suficiente à China. Então, talvez um bom ponto de partida seja o documento recentemente publicado da Estratégia de Segurança Nacional de 2025. Ele é explícito ao reafirmar uma fórmula, digamos assim, que já está em circulação há algum tempo. Uma que inclui o fim da hostilidade com a Rússia, afirmando que isso é do interesse do Ocidente, incluindo a Europa, não apenas dos Estados Unidos, enquanto eleva a escalada no Indo-Pacífico, tendo a China como principal alvo. Estou curioso para saber como você interpreta essa estratégia ou esse documento. I'm curious how you read this strategy or the document. Well, I don't think it's really a strategy. It's a collection. Bem, eu não acho que isso seja realmente uma estratégia. É um conjunto de elementos táticos, às vezes contraditórios, mas em seus efeitos é de fato bastante revolucionário. E como você indicou, sugere que o principal objetivo da política externa dos Estados Unidos na Eurásia é a normalização das relações com a Rússia. Basicamente, isso descarta as alianças europeias e transforma nossos aliados europeus de parceiros, cujos interesses exigem consideração e atenção, em auxiliares cuja única função é apoiar os Estados Unidos em sua disputa global por influência com a China. Isso é algo que deixou os europeus perplexos. Na prática, convida a Europa a fazer o que a ASEAN fez, ou seja, preencher um vácuo de poder com seu próprio poder. Mas se a Europa é capaz disso, ou não, é muito incerto, dadas as divisões entre os europeus, que estão crescendo em vez de diminuir. Divisions among Europeans, which are growing rather than diminishing. With respect to China, I noticed at Com relação à China, notei que na cúpula em Busan, entre Xi Jinping e Donald Trump, o presidente Trump pareceu aceitar a China como um igual, um par, pela primeira vez. Sua postura sugeria que ele pessoalmente não acredita que possamos superar a China em competição ou vencer uma guerra contra ela. Portanto, o documento de estratégia de segurança nacional ao qual você se referiu basicamente redefine a competição entre Dawsumane e China em termos econômicos. Ele é muito vago quanto às dimensões militares disso. E, curiosamente, para um documento de segurança nacional, não faz referência a nenhuma das Coreias, ambas bastante, digamos, explosivas, potencialmente, no Nordeste Asiático. Também não trata de Taiwan da maneira habitual. Parece implicar que a questão de Taiwan será administrada não por intervenção militar direta. Taiwan issue will be managed not by direct military intervention if there is a war, but by E se houver uma guerra, isso seria uma reação geral em termos da força americana. O aspecto mais revolucionário de todos, e quero fazer um comentário sobre a Índia antes de concluir, é o retorno a uma visão exagerada da doutrina Monroe e a ênfase em uma esfera de influência no hemisfério ocidental, o que, você sabe, contém grandes contradições. Por um lado, não há reconhecimento de qualquer soberania, exceto a dos Estados Unidos. Temos visto um comportamento americano fora da lei em relação à Venezuela e à Colômbia, e uma atitude de intimidação em geral. Mas, ao mesmo tempo, o documento afirma que temos o apoio dos próprios países que estamos intimidando. the support of the countries who are bullying. I don't think this is a sustainable balance. Eu não acho que isso seja um equilíbrio sustentável. Deixe-me apenas concluir dizendo que isso realmente não faz nada em relação à Índia. Na minha visão, o texto meio que menciona a Índia, mas eu diria que a implicação é que há muito menos interesse em cortejar a Índia,
que teve a vantagem de ser um grande estado oscilante na geopolítica global. Basicamente, portanto, acho que, de certo modo, reconhece o que aconteceu. Os Estados Unidos, ao fazerem o que estão fazendo, o que fizeram tanto com a China quanto com a Rússia, acabaram aproximando os dois. Isso significa que a Rússia, que antes era anti-China no final do período soviético, agora não está mais disponível para a Índia como apoiadora no mesmo grau em que estaria antes. Portanto, a posição de Estado pêndulo da Índia foi prejudicada. Não eliminada, mas prejudicada. E assim, este é um documento que, em resumo, tem grandes implicações geopolíticas, caso venha de fato a ser seguido. Mas não sabemos se será seguido ou não, porque acredito que boa parte das Forças Armadas dos Estados Unidos, no chamado Estado Profundo, na medida em que sobreviveu às depredações de Trump, não simpatiza com esse conjunto de ideias. Tampouco algumas partes da elite americana, especialmente advogados, que consideram o tom de a força faz o direito desse documento inaceitável. Portanto, acho que isso levanta grandes questões. É potencialmente um terremoto geopolítico. However, potentially a geopolitical earthquake. I found it interesting in the document that it Achei interessante no documento que ele me pareceu uma espécie de descompasso híbrido. Os ideólogos de Trump e os ideólogos do Estado Profundo. Mesmo ao falar sobre a Índia, eles reiteram a posição do Estado Profundo de que a Índia estaria entre os aliados para conter a China. Por outro lado, estão redefinindo o Indo-Pacífico em termos geoeconômicos. Então surgem todas essas conversas sobre comércio, guerras comerciais, contenção econômica da China, tarifas e assim por diante. Mas está cheio de contradições, porque o pessoal das tarifas, Peter Navarro, Mirani e outros, é basicamente extremamente agressivo em relação à Índia, impulsionado pelo lobby agrícola e assim por diante. Portanto, na prática, a contradição que você apontou está muito evidente no documento. Bem, o documento, como você disse, é uma mistura de rancores e ressentimentos, além de elogios extravagantes ao líder supremo Donald Trump. Isso é algo muito novo em documentos desse tipo. No passado, eles eram bastante inofensivos e objetivos. Esse é um cântico de louvor à administração atual e ao seu líder, cuja visão é, claro, muito autocontraditória e também efêmera. Muda de um momento para outro. Então, sim, esse é um elemento estranho nisso. E eu acho que, veja, isso novamente remete à última dúvida que eu expressei, se isso de fato será implementado. Acho que há uma questão real em dois níveis sobre Donald Trump. Um é sua inconstância. Ele é impulsivo, é irritadiço, é petulante. Ele não é um pensador estratégico. Ele é muito tático e operacional. E esse é um documento muito operacional, não estratégico. Mas a outra dúvida é, em outras palavras, se ele vai manter essa posição ou não. A segunda incerteza é se ele vai chegar ao fim do mandato, porque está claramente se deteriorando mental e fisicamente. Dá para ver, dá para ouvir em suas declarações. Ele tem dificuldade em completar pensamentos inteiros ou até frases completas. Sua condição psicológica não é boa e está piorando, com bastante evidência de que a senilidade está se instalando. Isso significa que J.D. Vance pode acabar sendo o presidente. E a única coisa que sabemos sobre J.D. Vance é que ele não tem nada além de desprezo pela Europa e apoia causas da direita europeia. E isso está incorporado no documento. Por um lado, os Estados Unidos estão dizendo: deixem-nos em paz no hemisfério ocidental, que era a essência da doutrina Monroe há 1 ou 2 séculos. Mas, por outro lado, estão dizendo: vamos interferir na política europeia para fortalecer a alternativa para a Alemanha, Marine Le Pen, Viktor Orbán e outros que não compartilham o consenso conservador ou liberal da ONU. Então, acho que, novamente, essa é outra contradição, e isso remete ao ponto que mencionei. E esse documento essencialmente não deixa espaço para uma aliança transatlântica.
Now, there have been some comments, Porque agora surgiram alguns comentários, notei um do general Hodges, condenando o documento, dizendo que ele basicamente deixa a Europa em uma esfera de influência russa. Acho isso absurdo, na verdade. Mas isso reforça o ponto que mencionei. Os europeus agora estão sendo chamados a preencher o vácuo deixado pela retirada americana. Mas isso não é novidade. Quero dizer, já vimos esforços para aumentar os gastos europeus com defesa. O fato é que os europeus não estiveram à altura do desafio. Eles não têm uma visão para lidar com um mundo em que o Ocidente não está mais no centro. Eles não têm uma visão para lidar com a neutralização da Ucrânia pela Rússia, que, na minha opinião, está quase concluída. Eles não têm nenhuma visão das relações transatlânticas além da bajulação dirigida a Donald Trump, o que é obviamente uma medida de curto prazo, não uma estratégia. Assim, a Europa está sendo desafiada a fazer coisas para as quais talvez não tenha capacidade sob a liderança fraca que possui atualmente. Quero dizer, todos os líderes dos principais países da Europa enfrentam dificuldades com o eleitorado. Há uma enorme divisão entre as elites e as massas em relação a atitudes sobre questões-chave como a Ucrânia ou os gastos com defesa. Vimos isso no fracasso do esforço de Macron para aumentar os gastos com defesa na França e nas objeções na Alemanha à tentativa de Merz de fazer o mesmo. E claro, a Espanha tem uma postura bastante diferente, sendo um país muito importante e com influência global, por causa de seu papel no passado na América Latina e de sua relação próxima com o norte da África. A Espanha e a Alemanha têm políticas externas muito diferentes. Então, será que a Europa consegue se unir e agir? Ela é uma superpotência geoeconômica, mas não exerce esse poder com muita habilidade. Não é uma superpotência geopolítica porque é muito dividida internamente. Será que vai corrigir isso? Está sendo colocado em uma posição em que, se não o fizer, se tornará irrelevante. E como eu a chamei, o homem doente da Eurásia, Mirad. Sim, de muitas maneiras, as dificuldades da dependência europeia se tornaram muito piores. Quero dizer, por um lado, ela continua a depender da arquitetura financeira transatlântica centrada em Nova York. E não é apenas Londres, por meio do mercado de ações e do mercado monetário, mas também todo o sistema bancário europeu mais amplo. Portanto, realmente não há alternativa ou visão para se desvincular dessa arquitetura financeira neoliberal, que é transatlântica. É extremamente subserviente aos interesses americanos. O sistema do dólar, Nova York, Wall Street, e assim. Por outro lado, a Europa não está tão desindustrializada quanto os Estados Unidos, mas por razões estruturais, custos trabalhistas, etc., a UE também está perdendo espaço para outros atores do sul global, sendo a China o principal deles. Quero dizer, a Alemanha é um exemplo claro. No início, a Alemanha exportava muito para a China, e o crescimento chinês havia sustentado fortemente a economia alemã, pois ela exportava máquinas, plantas industriais, produtos químicos e assim por diante. Mas agora as exportações chinesas estão afetando até mesmo o consumo interno. Então não tenho certeza, dada a falta de imaginação política, dada a falta de partidos genuínos que falem sobre as pessoas na Europa, não vejo uma alternativa na Europa. Permita-me fazer alguns comentários. Primeiro, Nova York como centro financeiro global é um legado dos holandeses. Nova York era Nova Amsterdã antes de se tornar Nova York. E os holandeses eram, na época de sua fundação, de longe os operadores financeiros mais sofisticados do mundo. Isso se manteve com um grau de sofisticação financeira em Nova York que realmente não tem igual, nem mesmo em Londres. No entanto, acredito que isso pode estar chegando ao fim devido à irresponsabilidade das políticas fiscais americanas. O acúmulo de montanhas de dívida, a dependência de rolagens de crédito em vez de receitas tributárias para financiar o governo e sua dívida,
e a excessiva militarização da economia dos Estados Unidos, o que significa menor produtividade para a economia como um todo, já que grande parte do complexo militar industrial é, de fato, equivalente a indústrias estatais preguiçosas, ineficazes, não competentes. Not effective, not competitive. So the financial system and the centrality of the United Portanto, o sistema financeiro e a centralidade dos Estados Unidos dentro dele estão em certa dúvida. Não acho que os Estados Unidos desaparecerão como um fator nas finanças globais, mas está bastante claro que sua dominância será reduzida. Até que ponto, não sabemos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma resposta óbvia para a Alemanha, que seria retomar as importações de energia russa barata, mas a Alemanha não vai considerar essa possibilidade. Portanto, está tornando-se não competitiva em relação à China e a todos os outros. E o ponto final, que você sugeriu, mas não explicitou, é ilustrado pelo acompanhamento da inovação científica e tecnológica feito pelo Instituto Australiano de Política Estratégica. tracking of scientific and technological innovation. They track 64 categories. In 57 Eles acompanham 64 categorias. Em 57 delas, a China agora está à frente de todos os outros. Há 2 em que a Coreia do Sul está à frente, e os Estados Unidos lideram em 5. Observe que a Europa não aparece nessa lista. Sabe, dá para perceber que existe a possibilidade de a Índia se juntar ao grupo de ponta em algumas categorias, embora não em todas, porque a manufatura indiana ainda é bastante fraca. Mas a manufatura é absolutamente essencial para a inovação tecnológica. É preciso ter tanto o laboratório quanto a fábrica trabalhando juntos, o que é o segredo do sucesso da China. Isso e seu investimento em educação, um sistema educacional extremamente exigente que elimina os incompetentes antes que possam causar danos. Então, todas essas coisas levaram essencialmente ao eclipse da Europa e, por extensão, ao medo, nos Estados Unidos, de um eclipse americano. Então, como eu disse, acho que Donald Trump, pelo menos em termos de atitude, ninguém sabe o que se passa na cabeça dele, porque não está claro que haja muito raciocínio aplicado aos problemas. Ele parece ter uma compreensão intuitiva das coisas, em vez de uma análise metódica delas, como sua técnica para lidar com o mundo. Mas em Busan, ele pareceu demonstrar que havia chegado à conclusão de que não poderíamos superar a China e, portanto, teríamos que ajustar nossas políticas para conviver com ela. E ele claramente vê a questão de Taiwan como o calcanhar de Aquiles dessa relação. Portanto, embora não tenha mudado explicitamente a política em relação a isso, ele claramente minimizou o tema como centro da política americana em relação à China. O que, é claro, incomoda nossas forças armadas, que há décadas foram orientadas a fazer disso o foco de nossa política. Assim, este é um mundo em que as coisas estão se reorganizando. E é preciso acrescentar a isso, é claro, o papel das potências de nível intermediário. É por isso que, como já disse antes em seu programa, não gosto da expressão multipolar, porque um polo é o fim de uma linha bidimensional. Acho que estamos lidando com nós, conectores de muitas e muitas relações, e os nós são tridimensionais. Eles podem mudar, podem manobrar. Assim, em um dia, você pode ter uma relação intensa entre 2 ou 3 nós em uma rede, e no dia seguinte essas conexões podem se enfraquecer. Também é possível, como no caso da China e dos Estados Unidos, por exemplo, ter uma relação militar hostil, mas uma grande interdependência econômica e uma relação politicamente ambivalente. Eu hesitaria em descrever a relação entre os Estados Unidos e a Índia neste momento, mas ela claramente também mostra um comportamento nodal e não polar. E a Índia, é claro, mencionei anteriormente o rebaixamento efetivo do apoio russo à Índia devido à aproximação da Rússia com a China, algo a que a Rússia foi forçada pela política americana. Temos outro pequeno grupo emergindo, muito peculiar em sua composição: China, Rússia, Irã, Coreia do Norte.
Quero dizer, eles realmente não têm nada em comum, exceto uma aversão ao que veem como ditadura americana. E às vezes a Índia faz parte desse grupo, e às vezes não. Portanto, estou sugerindo que estamos entrando em uma nova ordem mundial. Não é desordem, mas sim uma ordem muito mais complexa e caleidoscópica do que aquela a qual estávamos acostumados. E é nesse contexto que o chamado Sul Global, ou talvez a maioria global, como Sergei Karaganov a chamou, se torna a dinâmica central desse tour da política mundial. Então, multinodal provavelmente seria uma escolha de palavra, ou de estrutura, melhor do que multipolar. Na minha opinião, sim. Porque, como eu disse, um nó é um objeto tridimensional que pode conectar múltiplas relações, e muitos nós podem formar uma rede, enquanto polos não formam redes. Então eu acho bem, você sabe, voltando, eu mencionei a ASEAN. A ASEAN é muito impressionante porque, essencialmente, impediu o surgimento de um vácuo no Sudeste Asiático. E embora lhe falte um certo grau de coesão, ela preencheu esse espaço de forma muito eficaz. Agora é um dos principais motores da economia global, um fator importante no comércio. E tem uma combinação interessante de políticas econômicas, das quais, ouso dizer, a Índia poderia aprender uma ou duas coisas, dado o prolongamento do License Raj e outros fenômenos que o primeiro-ministro Modi disse querer eliminar, mas ainda não conseguiu. Sim, o que a ASEAN conseguiu fazer, negociar ou navegar entre os Estados Unidos e a China, a Europa definitivamente foi entre a Rússia e os Estados Unidos. A ASEAN manteve distância. Está aberta a todos em termos de diálogo, e esse é um modelo que a Europa poderia muito bem emular, caso venha a ser excluída da Aliança Transatlântica, como de fato parece estar acontecendo. O presidente Trump, em seu primeiro mandato, mais para o final, tentou retirar as forças dos Estados Unidos da OTAN. Ironicamente, é claro, em seu segundo mandato, ele aumentou a presença militar americana na Europa. Ninguém deveria acusá-lo de ser coerente. E temos várias... Bem, talvez a maior perda aqui, por assim dizer, é o colapso do direito internacional. Então aqui está outro fracasso dos europeus. Ursula von der Leyen afirma que a aquisição de território pela força é ilegal e inaceitável. Bem, como ela explica o caso do Kosovo em relação à Sérvia? Como ela explica o apoio europeu à expansão e anexação territorial por parte de Israel, algo que a Europa não se opõe? Ela reserva seu princípio para um único lugar, que é a Ucrânia. E é claro, temos o fenômeno curioso da russofobia na Europa, que é principalmente de origem britânica, por duas razões. Bem, é claro que isso foi catalisado e consolidado pela Guerra da Crimeia. Mas a preocupação britânica fundamental era que uma Europa, na qual a Rússia desempenhasse um papel importante, seria uma Europa que o Reino Unido não conseguiria manipular. E a manipulação britânica da Europa à distância era central para as preocupações de segurança britânicas. E assim a russofobia na Grã-Bretanha continua viva e forte, e contaminou o restante da Europa de forma bastante profunda, suplantando a visão alemã, que sempre foi a de que a Alemanha precisava, que a Europa precisava, de uma relação orgânica com a Rússia. Agora a Alemanha adota o ponto de vista britânico por seus próprios méritos, mesmo que o Reino Unido tenha deixado a União Europeia. E agora, é claro, ela defende a russofobia em parte por um desejo de se ingratiar com Washington, com os Estados Unidos. Como ela vai lidar com o fato de que os Estados Unidos já não defendem mais a russofobia, mas querem uma relação normalizada com Moscou? Questões interessantes. Acho que estamos entrando em um período muito interessante e imprevisível. Não é apenas a Alemanha que está na visão britânica. E os países nórdicos também estão fazendo coisas estranhas em muitos casos. This is odd because
Of course, Finland. Isso é estranho porque, é claro, a Finlândia era o modelo de um país que abraçou completamente a cultura ocidental. Na verdade, a personificou de muitas maneiras. Ela se destacou em seu ocidentalismo, mas ao mesmo tempo foi muito cuidadosa em ser deferente à Rússia, a qual havia sacrificado a Carélia, território perdido durante o período da Segunda Guerra Mundial ou em sua preparação. Acho que a Noruega também, que tem uma longa fronteira ártica com a Rússia, embora fizesse parte da OTAN, sempre manteve certa distância da presença de forças americanas em suas bases. Esses países, a Suécia, por exemplo, que já teve seu próprio império e lutou contra os russos em batalhas decisivas. A Suécia também adotou a russofobia que agora caracteriza a política europeia e que é claramente um bloqueio mental para reconsiderar várias questões de interesse próprio. Mencionei a questão do acesso da Alemanha à energia e recursos baratos da Rússia. Isso poderia ser estendido a toda a Europa. Assim, há países como Espanha e Portugal que não têm antipatia particular pelos russos, embora a Espanha, é claro, tenha um histórico de intervenção russa em sua guerra civil. Portanto, isso é muito complicado, e a Europa realmente parece determinada a permanecer muito menos do que a soma de suas partes, o que significa que é impotente em nível global. Which means it's impotent on the global level. Quero retomar seus comentários sobre a cúpula em andamento e também relacioná-los a alguns pontos do documento de segurança estratégica. Na minha leitura, você tem razão ao dizer que Donald Trump parece estar sendo forçado a aceitar que precisa conviver com esse gigante econômico muito poderoso, a China, e que no momento ele não pode fazer muito a respeito. Acho que essa é uma leitura justa. No entanto, também sinto que no caso da China, ele parece se encontrar em uma situação semelhante à que enfrentou em relação à Rússia em sua primeira administração. Quero dizer que o próprio documento de segurança nacional mostra o quanto pessoas como Albert Scalbi e outros, que defendem uma postura de guerra nuclear, influenciam o texto, pois ele fala longamente e de forma bastante pomposa sobre a supremacia dos Estados Unidos em uma guerra nuclear. Além disso, mesmo que não mencione a Coreia, o texto fala sobre reunir os aliados do Japão até as Filipinas e dentro da primeira cadeia de ilhas. Então, a minha leitura é que o que Trump pessoalmente pensa é menos relevante. Quando se observa o quadro mais amplo da política externa dos Estados-Unidos em relação à China, nada mudou. Ela continua extremamente agressiva. Você já escreveu sobre a relação entre os Estados Unidos e a China e sobre o fracasso, em parte, da imaginação estratégica de Washington. Então, gostaria de saber qual é a sua resposta aos meus comentários. Bem, você está absolutamente certo. Donald Trump não conta com o acordo nem com o apoio do chamado Estado profundo de neoconservadores que compõem sua administração. Marco Rubio, por exemplo, ainda está sob sanções da China por ter feito comentários vituperativos sobre o país. A política em relação à China, exceto quando Donald Trump intervém pessoalmente, continua nas mãos de falcões da China que se distinguem por nunca terem visitado o país, nunca o terem estudado, não falarem o idioma, e mesmo assim, Kaczynski sabem tudo o que precisam saber sobre a China. Portanto, a política dos Estados Unidos é guiada por um raciocínio a priori e não pelo empirismo. Tudo isso é verdade, e descrever o governo como esquizofrênico, psicótico ou com algum outro termo psiquiátrico não seria errado. Não sabemos o que vai acontecer. Acho que a chave para muitas coisas está no que chamo de Ásia do Pacífico, porque acredito que o termo Indo-Pacífico foi basicamente inventado para coincidir com a área de responsabilidade do comando em Honolulu. Ele realmente não existe. A Índia olha para o leste, mas não faz parte do mundo pacífico em grande medida.
as distinct from Então eu chamo isso de Ásia-Pacífico, distinto do Indo-Pacífico, que é um conceito diferente relacionado ao cerco da China ou à tentativa de cerco da China, porque não está claro exatamente o que está sendo contido, além do fim da Guerra Civil Chinesa, que separou Taiwan do restante da China com a ajuda dos Estados Unidos. Então acho que os fatos básicos aqui são que não temos uma política estratégica em relação à China. Temos múltiplas atitudes que não formam uma estratégia. E parte do que está acontecendo é movida por duas considerações. Uma, a busca incansável do presidente Trump por adulação de outros, especialmente de homens poderosos como Xi Jinping, Vladimir Putin, ou nesse caso Narendra Modi. Vladimir Putin, or for that matter, Narendra Modi. Houve uma certa perda de afetos nos dois recentemente. Well, that is correct. Dealing with Isso é correto? Não. Lidar com um narcisista megalomaníaco não é fácil. E todos esses homens são extremamente vaidosos. Não acho que Narendra Modi aceite insultos com facilidade, e Trump claramente explode quando sua autoimagem é ferida. Então esse é um ponto. O outro é a busca um tanto absurda por um prêmio Nobel da Paz, que é o selo global de aprovação, ou pelo menos era até que nas últimas décadas, passou a ser distribuído como pirulitos em consultório de dentista. Então é isso que está motivando as opiniões de Trump. Ele está muito ansioso para ir à China em abril. He's very eager to get to China in April. The fact that he set that date means that O fato de ele ter definido essa data significa que pelos próximos 3 ou 4 meses, 4 ou 5 meses, já que é dezembro, ele não vai fazer nada de grande impacto que possa afrontar a China. Isso significa que a China tem certo grau de influência sobre e de limitação em ações americanas. Se Xi Jinping vai então retribuir com uma visita a Donald Trump, ou a J.D. Vance, ou a quem quer que esteja no comando depois, é outra questão. E eu nem comecei a falar sobre as contradições internas dos Estados Unidos que estão cada vez mais evidentes. Quero dizer, aqui temos J.D. Vance, um convertido ao catolicismo, um nacionalista cristão, casado com uma hindu. Isso diz muito. married to a Hindu. That says a great deal. Estendendo um pouco o conceito de Ásia-Pacífico para incluir a América Latina. Deixe-me reformular isso. Eu queria te perguntar sobre a escalada na Venezuela neste momento. Uma pergunta que muitas pessoas têm feito é: por que a Venezuela? Atualmente, há diferentes explicações, sabe? Começando pela orientação ideológica de pessoas como Rubio, o lobby cubano ou da Flórida, até mesmo conversas sobre a expansão dos laços econômicos entre a América Latina e a China, e a preocupação das corporações americanas com a possibilidade de alguns desses recursos naturais estratégicos caírem nas mãos de multinacionais chinesas. Gostaria de saber qual é a sua leitura sobre por que os Estados Unidos estão intensificando sua atuação na Venezuela neste momento. Well, I think there are multiple forces driving this. Bem, acho que há múltiplas forças impulsionando esse confronto. Uma delas, você mencionou, a crença de Marco Rubio, que tem influência dentro do governo em política externa, especialmente no hemisfério americano, de que se conseguirem derrubar a Venezuela, Cuba também cairá. Isso porque depois que a União Soviética decidiu encerrar suas perdas com Cuba, algo em que eu tive certa participação ao ajudá-los nas negociações de Angola-Namíbia, quando retiramos os cubanos como um fardo para a União Soviética em Angola, os soviéticos então cortaram o fornecimento de petróleo para Cuba. A Venezuela compensou essa diferença. Mas os serviços de inteligência cubanos e os serviços de segurança venezuelanos são profundamente interligados, e os sistemas médico e de saúde pública da Venezuela dependem dos excelentes médicos cubanos que... E do you have to get job checks? Sim. Sim. Bem, isso está se desenvolvendo. Sabe, é algo que evoluiu ao longo de décadas. E claro, os eleitores cubano-americanos do sul da Flórida, dos quais Marco Rubio faz parte, têm ficado furiosos com a assistência venezuelana ao regime de Castro e agora ao seu sucessor. Portanto, há uma consideração estratégica aí.
Mas também existe, como você disse, uma oposição ideológica. A comunidade cubano-americana, em sua maioria, é burguesa. Perdeu suas propriedades em Cuba e é contra qualquer forma de socialismo alegado. Então há esse fator. A Venezuela tem uma postura independente. Há um esforço para derrubar seu regime que já dura mais de 2 décadas. Primeiro contra Hugo Chávez Frías e agora contra Nicolás Maduro. E esse esforço simplesmente fracassou. Mas isso levou a Venezuela a uma maior dependência da Rússia, da China e de outros países. E por isso, há agora um comércio de petróleo normal entre a Venezuela e a China. There's an unnatural oil trade now between Venezuela and China. Venezuela is pretty far from China. A Venezuela fica bem longe da China, e isso se reflete no fato de que os chineses investiram na Venezuela em troca de fornecimento de petróleo. Então há esse aspecto. Há também a percepção, ideologicamente falando, de que a Revolução Bolivariana, como a Venezuela a chama, é uma nova forma de revolução anti-americana na América Latina, e, portanto, representa um desafio aos Estados Unidos. Como resultado das sanções americanas e, francamente, da incompetência do governo venezuelano em administrar diversos setores do país, houve um êxodo de cerca de 8 milhões de refugiados da Venezuela. A maioria deles está na América Latina, mas muitos estão nos Estados Unidos, onde também guardam ressentimento contra o governo venezuelano. E alguns deles são suficientemente fora da lei para causar problemas de ordem pública nos Estados Unidos. E eles são, é claro, imigrantes, muitos deles imigrantes ilegais. Isso despertou os remanescentes da população euro-americana em declínio, que basicamente reage à perda de poder e influência, e adotou um homem forte na figura de Donald Trump, que diz: "Vocês perderam seu poder porque seus inimigos o tiraram de vocês." E quem são esses inimigos? São imigrantes vindos de lugares que não a Europa. Então essa é a ideologia atual de Trump. Todas essas coisas se unem, e temos o ressurgimento, como eu disse, de uma versão distorcida da doutrina Monroe, com Donald Trump tentando compensar várias coisas que não estão indo bem nos Estados Unidos sob sua administração, incluindo questões de acessibilidade para os consumidores, ao mostrar que é realmente duro em relação às drogas. By showing that he's really tough on drugs. And of course, this is the final. E claro, esse é o pretexto final para os atos de pirataria e os assassinatos ilegais em barcos que estão sendo realizados pela Marinha dos Estados Unidos, principalmente no Caribe, mas também no Pacífico. A ironia aqui é que há um registro histórico muito claro, mostrando, de forma bastante definitiva, que os problemas de dependência de narcóticos só podem ser resolvidos reduzindo a demanda. Eles não podem ser solucionados cortando o fornecimento. Por que isso? Porque, e para trazer isso para mais perto de casa, já que sei que está na Índia, em Assam, do outro lado, onde muito ópio costumava ser cultivado, entre a Índia e o Paquistão, está o Afeganistão. Então, um fazendeiro no Afeganistão que cultiva papoula recebe $1 por uma porção de ópio. Esse ópio, que vale $1, chega a valer cerca de $300 nas ruas de Nova York e ainda mais na Europa. Com esse tipo de margem e lucratividade, não há como interromper o fornecimento. A demanda sempre será atendida por pessoas que querem lucrar e que são bastante engenhosas no contrabando. Isso também é verdade para a cocaína, que é o principal produto do norte da América do Sul. E é verdade para o fentanil, que é fabricado no México com componentes facilmente disponíveis no mercado internacional e que vem em sua maioria da China, porque a China tem uma enorme indústria petroquímica. Os próprios componentes são úteis para diversos fins, não apenas para o fentanil. Portanto, realmente não há como lidar com isso. Mas se você conectar tudo isso à retórica anti-China, melhor ainda. E assim, a Venezuela é acusada de contrabandear fentanil para os Estados Unidos, o que ela não faz. A Venezuela é a origem de uma pequena quantidade de contrabando de cocaína, que vai da Venezuela para Trinidad, uma nação insular independente na costa venezuelana, e de lá segue para a África Ocidental e a Europa. Não vai para a América do Norte, portanto,
Tudo isso é o pretexto habitual da administração Trump para parecer dura. Curiosamente, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos concorda inteiramente com a análise que acabei de apresentar, de que o problema é a demanda, não a oferta, que a oferta não vem da Venezuela e que, portanto, tudo isso é injustificado, mesmo em termos pragmáticos. É claro que também é claramente ilegal. Você não pode assassinar pessoas sem o devido processo legal. Isso é um ato de guerra. E como você sabe, os Estados Unidos já entraram em guerra por causa disso historicamente. Quando isso foi feito a cidadãos americanos, os venezuelanos teriam todo o direito de fazer o mesmo. Mas é claro, eles são muito mais inteligentes do que isso. Eles não querem enfrentar os Estados Unidos, e Nicolás Maduro não quer aumentar os problemas que já tem. Então, ele está aberto a algum tipo de compromisso. No entanto, o governo Trump foi tão longe nesse caminho que, se for forçado a recuar, sofrerá uma grande queda em termos de reputação. De qualquer forma, você perguntou sobre a Venezuela. É uma questão muito complicada. Não acho que se possa atribuir o que está acontecendo a uma única causa. É um conjunto de causas. Nenhuma delas realmente justifica o que está sendo feito. Vamos encerrar por aqui, embaixador Freeman. Como sempre, foi uma conversa fascinante. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Mudiar Jotman. Continue com um bom trabalho. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jotman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazê-lo, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.